agora à noite, eu queria me dirigir àqueles que realmente entenderam pela manhã o que significa estar nessa condição de eleito, de salvo, de salva pelo Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim ter dificuldades na caminhada cristã. Eu me dirijo a você, crente do Senhor, que se pergunta, apesar de crer, sim, que é um eleito, uma eleita, mas se pergunta, que intimidade tenho eu com o meu Redentor, com o meu Salvador? Que proximidade tenho eu, que alegria sinto eu, que amor que as pessoas tanto dizem, e parece que em mim há uma secura, um deserto tão grande, que se eu não duvido que eu sou salvo, eu duvido que eu realmente ame ao Senhor. E aí parece que existe uma mão única, Ele me ama, mas eu não o amo. Apesar de ser salvo, em compreender o que foi dito pela manhã, por que meu coração não transborda de paixão pelo Evangelho ou por Cristo Jesus? E esse capítulo 14, eu gostaria de trabalhar com vocês, não apresentar para vocês, mas trabalhar com vocês. E aqui lembrando que o capítulo 14, ele ainda fala daquele momento onde Jesus está com os seus discípulos na mesa, celebrando a última ceia junto aos seus apóstolos. É nesse momento ainda que Jesus aponta para Judas Iscariotes e diz, olha, aquele comigo partilha o pão é um traidor. É nesse momento ainda que Pedro diz, olha, eu morro, eu te sigo até a sepultura, e Jesus diz, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É ainda dentro desse contexto, onde a cruz se aproxima de Cristo, e Cristo não foge dessa cruz, Ele também se aproxima da cruz de seu Calvário. É nesse contexto que nós vimos semana passada, onde nós, sim, tínhamos ali 3 situações: a do traidor, a do negador e do Senhor amoroso. E no 14, Jesus, que estava com seu coração conturbado, angustiado, como vimos semana passada, no 14 ele se dirige àqueles discípulos e diz, não se perturbe o coração de vocês, 14:1, que é o texto dessa noite. Não perturbe o coração de vocês. Ele não está falando, olha, não fiquem tristes. Finjam que nada está acontecendo ou nada que eu disse acontecerá. Mas ele diz, não se perturbe, não fiquem desesperados. Não fiquem perplexos, desanimados ao ponto de ficarem travados em sua perplexidade. Não perturbe o coração de vocês. E aqui Jesus, no capítulo 14, ele vai fortalecer os seus discípulos e vai falar para eles coisas importantíssimas. E do 14 todo, eu destaquei pelo menos 4 coisas que deveriam também falar ao meu coração e ao teu coração. E eu a compartilho com vocês nesse momento. Mas o capítulo 14 tem 31 versículos e eu quero fazer um exercício com vocês. Na minha Bíblia, em casa, enquanto estudei esse capítulo, eu peguei umas canetinhas da Rebeca também, ou umas minhas, e fui grifando, separando algumas coisas que eu achei muito importante. E se você tiver uma caneta e quiser fazer depois de colorir em casa, eu aconselho. Então, no versículo 1, logo de cara, o que nós vemos? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E eu grifei a palavra creiam em amarelo. E vocês perceberão que essa palavra vai aparecer novamente durante o capítulo 14.
Creiam em Deus, creiam em mim. E Jesus diz, não perturbe o coração de vocês, pois na casa do meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito isso, eu vou preparar lugar para vocês. E se eu lhes for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aqui, vocês conhecem, eu grafei com uma outra cor, verde. Dá para distinguir? Temos nenhum daltônico? Não? Então, amarelo para crer. Verde para conhecer. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o tenham visto. Conhecer, conhecer, conhecer. Então Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos é suficiente, já nos basta. E Jesus responde, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Jesus fala, vocês querem conhecer, 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 mas o conhecimento já lhes foi dado, eis aqui, sou eu. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, queremos ver o Pai? E aí, de novo, amarelo, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que sou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Crer, creiam, creiam, crer. 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E agora tem cores novas aqui. Cores novas. Quais são essas cores? Vermelho? E aqui é difícil, né? Que cor é essa? É um azul, azul piscina. Azul Tiffany. É demais para mim, irmã. Azul Tiffany, tá bom. Então nós temos aqui um vermelho e um azul Tiffany. Se vocês me amam, obedecerão. Aí entra o quê? Nós vemos crer, conhecer, amar e obedecer. E obedecer. E o texto, ele vai repetindo essas palavras e vai nos ensinando. E Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, o Tadeu.
Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Agora aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. E por último, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou, levantem-se, vamos-nos daqui. Um eleito de Deus, um crente de verdade, ele não contribui em nada para a sua salvação. Não existe nada que ele possa fazer, que ele possa oferecer. Não existe dinheiro no mundo suficiente, não existe sacrifício humano relevante que consiga trazer a salvação ao indivíduo. É apenas a graça, a misericórdia, apenas o sangue de Jesus, apenas a cruz do Calvário, apenas Jesus Cristo. Por Ele e porque Ele quis, é que nós fomos salvos. Não tem boa vontade, não tem boas obras, não tem desejo do coração, não tem levantar as mãos, vir à frente. Não tem esmolas suficientes que nos confira tal status. Mas uma vez que esse amor nos alcança, nos cabe agir conforme o nosso novo estado, de nova criatura, de novo nascimento, de remido pelo sangue, de filhos e filhas de Deus. Nos cabe isso. Então não basta entender as doutrinas da graça e dizer, Deus me salvou, e frequentar uma igreja anos e anos e anos a fio. Mas se não entender e vivenciar essa nova vida, e como isso pode acontecer? Senão através do que Cristo nos ensinou no capítulo 14. E Ele nos ensina, em primeiro lugar, a confiar. Crer. Crer é confiar. É ter fé. Nós cremos naquilo que não vemos. Porque se víssemos, para que teríamos fé? Seria uma constatação. Nós não temos fé na fé, nós temos fé na palavra de Deus, nós temos a confiança na palavra de Deus, nós acreditamos nas coisas que são e que serão, porque Deus disse que são e que serão.
é fundamental, fundamento, base, para todo eleito, para todo crente, para todo salvo. Ser um crente em Deus, acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus e confiar que Deus é fiel, que Deus é poderoso para cumprir com toda a palavra que Ele empenhou a nós. No 14, Jesus, Ele diz, eu vou e vou preparar morada para vocês. Mas eu volto para buscar vocês. Eu vou para o Pai, mas eu não abandonarei vocês. E um dia eu voltarei e buscarei cada um de vocês. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus voltará e chamará pelo seu nome e dirá, venha meu querido, venha minha querida, venham vocês que são meus, venham para a morada que lhes preparei? Você crê nisso? Se você é salvo, você deve crer do fundo do seu coração que nada nesse mundo, por pior que seja, será eterno, será para sempre. Pois um dia Jesus voltará e todo joelho se dobrará, confessará que Ele é o Senhor. Serão todos salvos? Não, serão obrigados a se ajoelhar, porque constatarão o poder do Filho do Altíssimo, de Cristo Jesus. Nós sabemos que hoje muitos se acham poderosos, muitos se acham detentores do poder de tirar vidas, ou de humilhar, espezinhar, porque tem mais dinheiro. Mas haverá um dia que todos prestarão contas. Jesus voltará. Creiam. Creiam que Ele é o Senhor, Ele tem o melhor para vocês. Creiam como Davi creu, escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda no Salmo 23, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale de sombras e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Salmo 91, aquele que descansa à sombra do Altíssimo, aquele que diz que o Senhor é o seu Deus, pode descansar. Pois se for preciso, dará ordem aos anjos, para que segurem suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Não se preocupe com a seta que voa de dia, a mortandade ao meio-dia. 10.000 cairão ao seu lado. Confiem, creiam. Então o primeiro passo para você ter um relacionamento com Deus, de fato mesmo, você tem que crer. Crer que a palavra dele é verdadeira e ele é fiel e cumpridor de cada palavra. O mesmo ontem, hoje o será eternamente. É o primeiro passo. 2. Se crer é confiar, é ter fé naquilo que não se vê, mas se aceita como verdadeiro e concreto, mesmo aquilo que é intangível no momento, porque foi Deus que disse. O segundo passo é conhecer esse Deus. É conhecer esse Deus. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nos tornamos íntimos. Isso funciona para o dia a dia. Hoje a tecnologia, ela muda a todo momento. Estávamos esses dias num desses almoços, não lembro qual, e a gente estava falando aí, um pessoal já com mais de 30, falando da revolução tecnológica, e principalmente dos computadores.
E teve uma pessoa que entregou a idade, muito mais de 30, e falou, não, eu digitava lá no computador que a tela era verde. Eu falei, misericórdia, eu não peguei ainda essa tela verde. Eu vim depois. Né? Disquete. E teve um irmão que falou, e o pager? Aí metade do pessoal que estava em volta falou, o que é pager? Pager é de comer? Pager. O pessoal hoje tem um aparelhinho chamado celular, smartphone, tem máquina fotográfica, você ouve música, você tira foto, você grava vídeo, e se tiver ainda bem de vida, faz até ligação telefônica. É maravilhoso. Agora, quando você pega isso pela primeira vez, você fala, que eu aperto aqui. E dá medo de apertar. Dependendo da tecnologia nova, de apagar tudo. E dependendo da tecnologia, de explodir a casa. Você fica, e agora? O que eu faço? E aí, o que a gente faz? Chama o filho e fala, como faz esse negócio? Mas quando a gente faz uma vez, e a gente tenta fazer de novo, não dá certo. Por quê? Porque ainda não está na cabeça o processo de entrar, clicar, baixar, e não sei o quê. E a gente, dali a pouco, fala, você receberá na sua casa uma encomenda. Aí você fala, misericórdia, o que eu comprei? Já quer ligar no banco e cancelar cartão. Calma, calma, respira fundo. Vai, faz de novo o processo. Faz terceira vez, quarta vez. E daqui a pouco, você já está craque na tecnologia. Hã? Já manda áudio, já manda texto, já manda vídeo. E você está fenomenal. Jovens, temos muitos aqui. Alguns vão tirar sua CNH. Primeira vez que for dirigir, eles não vão nem perceber que tem retrovisor. Mas tem um retrovisor central, tem retrovisores laterais. Tem. Mas no começo, você nem lembra disso daí. Aí vai dirigir, vai mudar de marcha, olha para o câmbio. E para de olhar para frente. Vai mudar de marcha, olha para o câmbio, olha para o pedal. Ele fica naquela dúvida, qual que é a embreagem? É do meio? Se pisou, lascou, já dá aquele tranco. Mas depois de um tempo de prática, você também não lembra que tem mais retrovisor, nem câmbio. Por quê? Porque está tão automático, está tão íntimo, que é como se fosse uma coisa só. Flui. É fácil. Por quê? Repetição, conhecimento do funcionamento. E aí você vai ficando mais acostumado e vai ficando mais refinado na condução, ou da tecnologia, ou do automóvel. Mas por que com Deus não existe essa mentalidade? Eu chego para a igreja, eu venho para a igreja, e aí dizem para mim, olha, você tem que ter um livro, ele chama Bíblia Sagrada, você vai na livraria tal que lá vende. Compra esse livro. Lá, esse livro é maravilhoso. Você crê que Deus, Ele é poderoso e fala aos homens? Creio. Então você deve crer que esse livro, ele é a palavra de Deus. E aqui tem palavra de vida para a sua vida. Você vai e compra. Só que você vai e compra e você faz o quê? Que bonito. Que lindo. Você traz para a igreja no domingo à noite. E durante a semana? Você não abrir, você não lê, não pega intimidade, não tem conhecimento. É igual o motorista, tira a CNH, compra um carro, dirige o carro, guarda na garagem. Aí depois, vai dirigir depois de um mês. E dirige de vez em quando. Ou pior, tira a CNH, compra um carro e na hora de dirigir, pede para outra pessoa dirigir e vai no banco do passageiro. Quando essa pessoa vai poder realmente dizer, eu sou um bom motorista que estou acostumado com a condução do veículo? Nunca! Como o crente vai chegar e falar, eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? Por quê?
Porque eu li, eu aprendi, eu pesquisei, eu estudei. Eu não fiz isso uma, duas ou três vezes. Eu faço isso constantemente. E quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu ouço sermões, quanto mais eu venho aos estudos bíblicos na quinta-feira, quanto mais eu converso de Deus com as pessoas e ouço de Deus das pessoas que também creem nele e buscam conhecer a Ele, eu vou aprendendo mais sobre Ele. Então agora eu não apenas creio em Deus, mas eu sei algumas coisas acerca do que Ele espera de mim e do que eu devo esperar dEle. Agora não apenas eu creio em Deus, mas eu sei de coisas que mudaram a minha mentalidade de como eu devo viver nessa terra. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu sei quão maravilhoso Ele é, quão poderoso Ele é, quão justo, amoroso. Então eu me aproximo da cruz do Calvário e eu vejo não apenas uma cena única, impressa, Jesus na cruz do Calvário, sangue derramado. Mas eu vejo muitas coisas, eu vejo o significado daquele sangue ao longo da história, eu vejo a necessidade da crucificação do meu Senhor naquela cruz, eu vejo porque tinha que ser Ele na cruz e não eu, pois não seria suficiente, eu vejo o que acontece em torno daquela cruz, eu vejo, por quê? Porque eu aprendi. E como eu aprendo de Deus, eu não aceito outros deuses. E como eu conheço e vou conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, a voz do diabo cada vez mais pede poder de persuasão aos meus ouvidos. Então, para ser crente, e ter intimidade com Deus, você deve crer, conhecer. Mas também você deve obedecer. E olha só que interessante, crer, se você grifar, e se for a mais ou a menos, você me avisa depois, mas eu contei 7 vezes, no capítulo 14. Conhecer, 14 vezes. Obedecer, 5. E aqui eu vou inverter. Eu vou colocar o obedecer por último e vou subir aqui o amar. Então 7, 14, 10. E por que eu faço isso? Porque amar, nós já sabemos que não é apenas sentimento. É uma ação. Por isso não é paradoxal quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Ele não fala que nós devemos ter sentimentos afetuosos, positivos sobre eles. Mas nós devemos agir proativamente em favor dos nossos inimigos. Amar significa admirar, adorar, contemplar, deleitar. Ninguém ama aquilo que não conhece. Não tem como. Não tem como. E qual é o que faz muito sentido para nós? Que amamos algumas coisas. Então, por exemplo, ontem nós tivemos uma declaração de amor aqui na igreja. Um certo jovem pediu a mão de uma certa jovem em namoro. Que Deus os abençoe. Mas eles fizeram isso por quê? Porque nunca se viram. Nunca se falaram. Acredito que não. Mas vamos deixá-los de lado para eles não ficarem envergonhados? Vamos pegar uma pessoa já mais madura. Gulliver.
Nós todos sabemos que você ama duas coisas, além da sua família, claro, da sua esposa. O que o Gulliver ama? Leite condensado. Uma das coisas, leite condensado. E a outra? Hã? O Chaves. O Chaves. Então todo mundo sabe que ele gosta de leite condensado e do Chaves. E se tivesse assim, do Chaves tomando leite condensado, então está quase no paraíso. Mas como ele ou outros amantes de leite condensados e do Chaves chegaram a esse entendimento de gostar dessas coisas? Porque eles começaram a conhecer essas coisas e começaram a admirar essas coisas. Experimentaram, se aproximaram, tiveram contato. Não tem como amar a Deus sem buscá-lo em oração e no silêncio da nossa mente sentir o toque do Espírito Santo falando a nós. Não tem como, de fato, amar a Deus sem falar de Deus a todo momento, sem buscar o conhecimento na palavra dEle, sem confiar na palavra dEle. Não tem como amarmos a Deus se não admirarmos a Deus. Não tem como amarmos a Deus sem ter os nossos olhos voltados para o objeto da nossa atenção. Deus deve ser o centro do nosso olhar. Pois enquanto vivemos olhando para o Senhor Deus, perceberemos como Ele é maravilhoso em nossas vidas. Nós iremos perceber. E isso aquecerá o nosso coração e nos levará a uma contemplação. E a gente vai começar a perceber coisas belas em Deus. Assim como uma jovem apaixonada, e diz: meu amado é lindo. Às vezes nem é, né? Mas olha e vê. Que olhos lindos. Que bonito, que bonita. Quando nós olhamos para Deus, nós falamos também: o nosso Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tremendo. E quanto mais admiramos esse Deus majestoso, mais o nosso coração vai enchendo de alegria por sabermos que Ele nos escolheu. Então nos deleitamos em Deus e contemplamos a sua glória e majestade. E a obediência? No texto, Jesus, ele não fala no modo imperativo. Olha, vocês vão ter que me obedecer. Não. Aqueles que me amam. É afirmativo, não imperativo. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, me obedecem. Não porque serão esmagados. Não porque perderão a salvação, pois não perderão. Mas aqueles que amam a Deus, que têm olhos para Deus e se deleitam em Deus. O desejo do coração dessas pessoas é obedecer a Deus. Pois quando nós amamos alguém, nós queremos que esse alguém se agrade de nós. Fique feliz conosco. O crente tem que olhar para Deus, se alegrar em Deus, e tem que fazer tudo o que tiver ao seu alcance para alegrar o Senhor Deus. Como se alegra a Deus? Jesus diz: aquele que me ama, obedece. Aquele que não me ama, não me obedece. Em cima, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará,
nós viremos a Ele e faremos nele morada. Então, vocês percebem? Se você crê, você confia. Se você busca conhecimento, você aprende. Se você aprende, você contempla. Se você contempla, você admira. Se você admira, você se deleita com aquilo que viu. Se você se deleita com aquilo que viu, você ama aquilo tudo. E se você ama, você quer obedecer e respeitar, manter aquilo tudo. E quando nós falamos de Deus, realmente, nós devemos respeitar o nosso Deus. Pois aquele que não respeita a Deus, os outros fundamentos não existem. Então, crente que não respeita a Deus, ele não ama a Deus, ele não conhece a Deus e ele não acredita em Deus. O crente que vive com o pé no mundo e é mais mundano do que outra coisa, ele não sabe quem Deus é, ele não acredita que Deus é poderoso e ele não ama esse Deus, por isso ele não respeita esse Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, capítulo 14 diz para os salvos: se você realmente é um escolhido de Deus, você deve confiar, independente como esteja a sua vida, confiar que Deus vai te guardar, hoje e sempre. Ele voltará para te buscar. E estará conosco um conselheiro, o Espírito Santo, até a volta de Jesus. Por isso, aprendam dele. Descubram o que ele é e o que ele quer, quem você é e o que você deve fazer. Então, amem a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o obedecer é o último. E talvez o mais fácil. Parece que hoje muitas pessoas acreditam que é o contrário, né? Não. O obedecer, ele vem depois. É uma consequência de todo o resto. Que você obedeça. Porque você ama a Deus. Que você ame a Deus. Porque você sabe quem Deus é. E porque você sabe quem Deus é, que você creia que tudo Ele fará para o seu bem. Que assim seja, hoje e sempre. Amém.